Pois é. Correndo, fazendo as coisas. Pronto, a gente começou a gravar, a gente vai começar a aula, tá bom? Boa noite a todos, né? A gente não teve aula na semana passada, foi uma semana bem difícil para todos os professores do IEFS, né? A gente teve a perda aí grande do professor Alex, e assim, a gente sabe que foi bem difícil e está sendo ainda bem difícil para todos nós, né? Mas assim, a gente tem que dar prosseguimento, né? A vida que segue, né, apesar de todas essas questões que têm acontecido no nosso país e cada vez mais perto da gente, mas não podemos desanimar, viu, Rayane? Então, não podemos desanimar, a gente tem que criar fôlego para quando tudo isso aí passar, né? Eu falo para vocês, mas isso serve muito para mim também, né? Assim, não, não é privilégio, acho que não é nem privilégio não, né? Eu acho que na verdade, é um privilégio nosso nós estarmos bem com saúde. Eu acho que aí já é um motivo para a gente agradecer mesmo. Então, gente, nessa nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar com a abordagem crítico-superadora. Mas antes de começar a temática da aula, eita, só a gente chegando. Antes da gente começar com a temática da aula, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação. A gente está fechando hoje uma etapa, e a partir da próxima aula em diante, a gente vai entrar na segunda etapa da disciplina para finalizar. A gente termina dia 10 de abril, então a gente só tem as aulas agora do mês de março e as 2 aulas do mês de abril. Então, vocês devem ter visto, eu coloquei uma planilha com as notas, né, a nota do primeiro trabalho, para que vocês tenham uma ideia de como é que vão ser as correções, né? Eu fiz uma parte, a Ive na outra, a gente conversou bastante sobre a avaliação, sobre os trabalhos, fizemos a leitura dos fóruns, né, fizemos a avaliação. Os fóruns, eles não têm nota especificamente para cada fórum. Vai contabilizar se você participou dos fóruns e a partir da leitura do material que vocês postaram no fórum, vocês têm uma nota geral da disciplina, tá? Então, essa avaliação vai acontecer em 2 momentos. Vocês vão ter nota dos 3 primeiros trabalhos que vocês fizeram, está lá na planilha a nota do trabalho 1, que foi o mapa, que alguns ficaram muito bons, teve gente que não mandou o mapa, mas mandou um resumo, que também ficou muito bom, né? Tem alguns resumos muito bons, como, por exemplo, tem um trabalho, eu acho que é do Davi, ele não fez o mapa, mas ele fez um resumo de um texto, então ficou muito bom. Tem o da Raquel, né, da Francisca Raquel, que ela fez o mapa dela, inclusive, foi numa plataforma, então ficou muito bom. Então, tem muitos bons trabalhos. A ideia também é que a gente depois possa disponibilizar esse trabalho para os outros da turma, tá? E aí, como é que vai ser a avaliação? Essa primeira nota, tem lá na planilha, vocês vão ter a nota dos 3 trabalhos, vai somar a nota dos 3 trabalhos, e ter uma única nota. Supondo que a Rayane tirou 10, 10 e 10. Então, ela tem média dos trabalhos 10. Aí tem a nota da disciplina, mais a nota da autoavaliação, que essa planilha da autoavaliação também já está disponível. Eu vou compartilhar aqui com vocês a planilha, tá? Só um minutinho. Planilha de avaliação. Professora, Oi. sobre essa planilha de avaliação, é semelhante à da disciplina de ontem, não é Isso, isso? é igual. O que vai mudar é a interação de vocês, claro. Perfeito. Aí a senhora também vai abrir a atividade para a gente reenviar, não é isso? Isso, a mesma coisa. Vocês vão enviar no SIGA também. Não precisa enviar por e-mail. É porque ontem eu não escutei essa parte que a gente iria enviar pelo SIGA, e aí eu já preenchi, eu ia mandar pelo e-mail, aí eu lembro que tinha aula com a senhora, aí eu tô tirando essa dúvida agora. Mas a de ontem eu já abri lá, Lucas. Perfeito, já está lá aberto, viu? Pronto, a de hoje é que agora. quando terminar essa aula, eu abro logo em seguida,
tá bom? Perfeito, A professor. sistemática de avaliação é a mesma, o que vai mudar são a quantidade de trabalhos. Por exemplo, nessa primeira etapa, nessa disciplina, vocês fizeram 3 trabalhos e participaram de 3 fóruns, tá? Na de ontem, não. A de ontem eram 2 trabalhos e 2 fóruns. Então, eu vou compartilhar aqui a tela só para eu mostrar para os que não viram ontem, né? Não são todos os que fazem a disciplina de ontem. Porque o tempo da avaliação basicamente igual para as 2 disciplinas. Ficha de avaliação. Aqui. Não é essa. Divina, quando começarem a ver, só me avisa, me dá um toque, se já estão vendo. Tá abrindo agora. Pronto. Já dá para ver. Ixi, parou? Não. Essa é a ficha de avaliação. Pronto, essa aqui é a ficha de avaliação, onde vocês vão colocar a nota da autoavaliação, ou seja, vocês vão fazer a avaliação de si mesmo e vão se dar nota ao final. Vocês vão avaliar os seguintes aspectos, são 10 itens que vocês se autoavaliam, colocando aí, os critérios são esses, né? E a nota você vai se dar entre muito bom e fraco, tá? Então, vocês vão analisar aí como foi a relação, a realização das atividades que vocês fizeram, se vocês demonstraram interesse nas atividades propostas na disciplina, se demonstraram motivação para o aprendizado, aí vocês dizem se vocês muito bom, regular ou fraco. Supondo aí que o Átila, né? O Átila acha que ele foi bom aí nesse primeiro critério, né, nesse primeiro aspecto. A pontualidade nos encontros síncronos. Né, eu cheguei no horário dos encontros síncronos, você vai lá e coloca também. Vai lá, se eu achei que eu fui muito bom, né? Foi muito bom, eu vou lá e vou pintar aí o meu quadradinho. Quem não quiser pintar, pode só colocar um X. Como é que vocês vão avaliar a assiduidade nos encontros síncronos? Se você não veio para o encontro síncrono, mas vocês assistiram o vídeo da aula, também está contando. Pode se avaliar como muito bom, regular ou fraco, ok? Se vocês demonstraram empenho na elaboração dos trabalhos, se vocês tiveram aproveitamento nas atividades da disciplina, e se vocês demonstram capacidade cognitiva, praticamente todos vocês demonstram uma boa capacidade cognitiva. Se vocês se posicionam criticamente durante os encontros síncronos, então, essa turma tem uma boa participação na maior parte das aulas. Se vocês se posicionam também nos fóruns que estão abertos, a participação ela tem sido mediana, né, em relação a isso. Se você apresenta segurança e confiança nas discussões que são propostas aqui, você tenta participar, atendimento às solicitações das tarefas propostas, e acompanha com facilidade a disciplina no ambiente virtual, e isso daí, gente, eu também tenho como contabilizar, porque eu faço uma planilha de quantos acessos vocês fizeram, se vocês baixaram ou não o material, então o SIGA, ele me dá também esse retorno. Então, da mesma forma que vocês se avaliam, eu também vou avaliar vocês com relação a todos esses critérios, tá? E se você apresenta aí postura adequada, isso aí não é só aqui na plataforma, mas tanto nos e-mails, quanto no grupo do WhatsApp, então vale para todos os momentos. Aqui nesse finalzinho, vocês vão colocar quantos trabalhos vocês entregaram, e isso também eu tenho registrado. Então, vamos lá. A Rayane entregou 2 dos 3 trabalhos, aí ela vai colocar aqui que ela entregou 2 dos 3 trabalhos. Aí ela vai colocar aqui que ela participou dos 3 fóruns, dos 3 que estavam propostos. E aí, aqui, baseado no que ela preencheu, se ela tem entre muito bom como maior quantidade, a nota dela vai ficar entre 9 e 10. Se ficou entre bom, vai ficar entre 8 e 9. Regular vai ficar aí entre 6 e 7.
e fraco abaixo de 7, que é abaixo da média, ok? Então, aqui a Rayane vai lá, se ela botou muito bem, quase todos, ela vai colocar uma nota 9. Ela só deixou de entregar um trabalho, participou aí de todos os fóruns, ok? E aqui no final, vocês vão colocar comentários, caso vocês queiram. Aqui, nesse último, vocês vão colocar algum comentário, caso vocês queiram tirar dúvida de algum trabalho, perguntar sobre alguma nota que vocês acharam que foi injusta, ou justificar a não entrega de algum trabalho, solicitar mais tempo para entregar um trabalho que você deixou pendente. Então, vocês podem utilizar esse espaço para aí colocar algum tipo de comentário, ok? Deixa eu só não salvar aqui. Ok? Vocês entenderam? Dúvidas? Perguntas? Eleni, só o teu áudio que tá picotando, tá ficando abafado aí, sobe, desce, assim. Deve ser, eu vou ficar segurando aqui. Tá eu bom tenho, agora? Eu tenho uma dúvida, posso falar? Pode, André. Vou ficar segurando, Ivo. Na planilha das notas, que tem essa nota da avaliação, e a nota da disciplina é qual? A nota da disciplina eu só vou colocar depois que eu receber a de vocês, porque senão eu vou induzir vocês a colocarem uma nota que é parecida com a minha, entendeu, André? Tá. Então, assim, na semana que vem, vocês vão ter até terça-feira para postar essa nota de vocês. Vocês vão devolver lá para o SIGA, no ícone atividade, vocês vão postar, e aí eu vou receber de todos vocês, e aí na quarta-feira vocês recebem a minha avaliação de vocês já com a nota, ok? Professora, aí na quarta não tem encontro por causa dos encontros? Não, na quarta não tem encontro. Vocês vão ter só o vídeo gravado sobre a temática, tá, Esther? Tá bem, obrigada. Nós não vamos ter aula síncrona, só vai ter o vídeo lá e vocês vão receber aquela ficha de avaliação com a primeira nota, tá bom? Melhorou, Ivna, o áudio? Pra mim tá melhorzinho. Pronto, é porque eu fico me mexendo demais, aí o microfone sai do lugar. Eu não sei ficar parada para o microfone não mexer. Tenho que comprar um microfone. Com adesivo aí. Tenho que arranjar um... Mas mesmo colando um adesivo, às vezes a gente mexe a cabeça, mas vai dar certo. Ok? Então, quanto à avaliação, tá ok? Nenhuma dúvida? Vocês viram a primeira correção do trabalho? Eu já postei para todos os que entregaram. Eu fiz uma ficha de avaliação. Todos os trabalhos de vocês, eles têm uma ficha correspondente àquilo que foi solicitado, né? E aí, a partir desse feedback, vocês também vão melhorando os próximos trabalhos, tá? Por quê? Porque vamos supor, tem um trabalho que é pedir sobre as perguntas, né? Então, e aí você respondeu todas as perguntas, respondeu as perguntas copiando tal qual estava lá no texto, ou você teve autonomia no seu momento da escrita, se você fez o diálogo com os autores, se vocês tiveram capacidade crítica e reflexiva durante o desenvolvimento das respostas, né? Então, tudo isso conta como critérios de avaliação que vocês recebem no próprio momento que eu devolvo o trabalho corrigido, tá? Sim, tivemos pouquíssimos erros de português, estética dos trabalhos estavam muito bons, né? Aqueles que não estavam, a gente retornou para que vocês refizessem. Teve um trabalho que veio equivocado, teve um trabalho que a gente não conseguiu abrir, então a gente pede para que o aluno devolva. Então, assim, foi muito bom essa primeira avaliação. O trabalho sobre a análise do cotidiano, dos que eu li também, tem boas análises, né? Inclusive tem alguns que colocam até dúvidas, então isso também é muito positivo, tá bom? Então, até agora, assim, os trabalhos têm sido muito bem avaliados, embora tenham alguns de vocês que não entregaram e que não têm nenhuma participação no fórum. Então, essa segunda etapa é um momento
para que vocês possam rever isso. Quem não participou de nenhum fórum, nos próximos 2, nós só vamos ter mais 2 fóruns, tá? Um agora no mês de março e o último no mês de abril. E só vamos ter mais também 2, não, só mais, um trabalho. Não, 2 trabalhos. Professora, Oi. as questões que a gente elaborou, vai valer como a nota dentro dos trabalhos? Isso, vai valer como o terceiro trabalho. Junto com as outras questões respondidas? Não, as questões respondidas já foi das abordagens críticas, então já é para a etapa 2, por isso que nós só vamos ter mais 2 trabalhos. São 3 trabalhos na primeira etapa e 3 trabalhos na segunda etapa. Entendeu, Esther? Tá bem. Entendi sim, é porque eu acho que eu tinha confundido. Porque eu pensei que a crítica entrava logo agora também. Obrigada. Não, só entra até a abordagem desenvolvimentista, psicomotricidade e a pedagogicista. Oi. Eu não estou lembrando, assim, especificamente dos trabalhos, eu só estou lembrando desse trabalho das questões que a Esther acabou de falar. E quais foram os outros 2? Pronto, vou dizer. A gente teve um trabalho que foi sobre a análise dos 2 textos, onde eu pedi para vocês fazerem um mapa, né? O outro trabalho foi sobre a análise de uma situação que foi da abordagem da saúde renovada. Cada um de vocês tinha que escolher uma situação de ensino e falar sobre ela, responder as perguntinhas que tinham ao final. O terceiro trabalho foi sobre a elaboração de duas perguntas, uma objetiva e uma subjetiva, sobre as 3 abordagens, a desenvolvimentista, a pedagogicista e a psicomotricidade. E o outro trabalho, que vai só para a unidade 2, é o trabalho sobre responder às questões da abordagem crítico-superadora e crítico-emancipatória. Esses foram os 4 trabalhos que nós fizemos. Ok? Perfeito, professora. Lembrei de todos. Pronto, e aí nós tivemos, né, 3 fóruns, tá? Um, que foi um fórum inicial da disciplina, sobre as expectativas. O outro fórum foi sobre a abordagem tradicional e a abordagem crítica, e o fórum 2, esse foi o terceiro, o fórum 2, eu não estou lembrando qual é. Eu não estou lembrando qual é o nome do último fórum. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Dialogando sobre a temática das abordagens de ensino e da educação física. Pronto, onde eu pedi para vocês falarem, né, da experiência de vocês. Pronto. Obrigada, André. Ok? Então, vejam, os fóruns, ele entra como a nota da disciplina, ele não entra como uma nota específica, tá bom? E vocês podem se utilizar disso para a autoavaliação de vocês. A Laura quer fazer uma pergunta. Pode falar, Laura. Tá com a mãozinha levantada, então é a Patrícia. Patrícia? Levantou a mão. Deixa eu olhar quem foi que levantou a mão. Eu acho que foi a Patrícia. A Patrícia e o Guilherme. Guilherme já baixou a mão. Não, professora? Não. Oi, Guilherme. Professora, no caso, eu não consegui participar, acho que foi do primeiro fórum. Aí, no caso, teria como eu recompor? Não precisa. Você só tenta participar nos seguintes. Não tem problema. Isso não vai diminuir tanto a tua nota, tá bom? Você participou de pelo menos dos 3. Você participou de pelo menos um? Participei, sim. Então ótimo. O Pronto. outro foi por conta da data mesmo, que eu não tinha conseguido preencher, mas eu fiz as anotações. Tranquilo. Vocês não são obrigados a participar de todos, tá, gente? Não precisa participar de todos. Mas é importante para a gente ter também esse retorno de vocês sobre o material que é postado, sobre as leituras que são feitas, tá bom? Vocês leram o texto sobre a abordagem. A Ivna vai dar um feedback sobre os fóruns. Vai lá, Ivna, para a gente melhorar os fóruns seguintes. Pode socializar, Ivna. Eu posso apresentar o coisinha? Pode apresentar, pode. Então, está abrindo aqui. Clica aí onde tem apresentar agora.
Pronto. Sonoro, negócio. Sim. Cadê? É o fórum, né? Pronto, vocês vêm? Ainda não, Ivna. Não? Não. Aqui tá dizendo que tá apresentando. Pronto, agora. Você tá... É só agora. Ah, pronto, abriu agora. Pronto. Pronto, pode começar. Olha, tá todo mundo... Então, gente, nós lemos todos os comentários de vocês no fórum em tudo, e aí eu fiz só uma cartilha, né? Não sei dizer o que exatamente é isso, mas uma participação no fórum. Então, as qualidades que tiveram. Domínio do conteúdo, vocês mostraram que realmente entenderam a diferença, né, das duas abordagens, a abordagem crítica, as abordagens críticas e as abordagens acríticas. Tiveram uma boa explicação, um bom desenvolvimento, então vocês falaram bem sobre isso, se expressaram bem as próprias opiniões. Então, o que eu mais acho interessante dentro desse processo, desse compartilhamento, é que vocês realmente estão colocando o que vocês entenderam, o que vocês acham sobre o assunto, e que isso mostra realmente que vocês têm uma propriedade nesse assunto, né? Estão realmente se envolvendo e tiveram uma boa síntese, né? Então, vocês conseguiram, dentro dessa ideia bem ampla e de tudo que tem dentro disso, conseguiram reduzir isso, mas não perder a qualidade, né, dessas ideias de vocês. Então, o que é que pode ser melhorado, né, nesse processo? Mais atenção na escrita e uma organização mais em relação a como vou botar tudo isso. Mas, assim, é bem delicado, não é algo que seja muito grande, entendeu? Mas é algo que dá para ter uma atenção maior, dá para melhorar isso e organizar melhor o que você está querendo falar nesse processo e ter um pouquinho mais de cuidado, né? Saber o que é isso, se é isso que eu estou falando, né? Certos assuntos. E agora, o que é que a gente faz, né? Ivna, só um minutinho. Antes de vocês postarem, vamos supor, eu estou lá escrevendo, né? Antes de enviar, faz uma revisãozinha, dá uma lida novamente. Tenta ver também o que as outras pessoas já escreveram, para ver se você não vai se repetir, ou para que você também possa concordar ou não com outra pessoa que já escreveu antes. Não é só postar, é também fazer uma relação, ou ler o que outras pessoas já escreveram e tentar concordar, discordar, complementar, né? Então, é muito importante que vocês também vejam, não só o de vocês, mas que também deem uma olhada nos dos outros, tá? Sim. Pode ir, Ivna. Se eu estiver sempre também falando muito rápido. Não, tá bom. E agora, né? O que é que a gente faz com isso? O bom dos feedbacks é que a gente sempre pode pensar, né? Nesse melhorar. Então, continuar se envolvendo nas atividades, isso é muito interessante. Mostrando a sua personalidade e opiniões em relação aos assuntos e sempre tentar melhorar, né? Então, já que a gente tem esses pontos que podem ser melhorados, a gente já começa a ter mais atenção quando a gente for fazer esses trabalhos, não só aqui na disciplina, mas como em outras disciplinas, inclusive no trabalho mesmo, porque é interessante que o que vocês estão falando na disciplina, vocês estão levando para a vida de vocês, né? Para a prática, tanto no estágio quanto nas bolsas, né? E é isso. Mais alguma coisa, Lani? Você pode complementar, se quiser. Alô? Oi? Oi, tá ouvindo? Ai, eu me assustei. Vamos só ver se alguém tem mais alguma outra pergunta ou se quer acrescentar alguma coisa ao que a gente colocou dos fóruns, se concorda, se não concorda. Eline, eu tenho mais uma dúvida. Pode perguntar. Da planilha de notas que está lá. O T1, que é a nota que está lá, é só do mapa conceitual, não é isso? Isso. Como a gente não terminou ainda a leitura dos outros dois,
Para não colocar só de uns e não colocar de outros, a gente vai finalizar os 2 outros trabalhos e aí vai ter uma nova planilha, tá bom? Ah, entendi, tá. Eu vou tentar pelo menos até sexta-feira, até sexta, colocar as outras notas, que aí vocês podem até visualizar antes de postar a nota de vocês. Deixem para fazer a ficha de avaliação de vocês na segunda-feira, que aí vocês postam até quarta, tá bom para mim? Porque aí vocês têm um retorno do trabalho, eu acho que vai ser mais fiel, né? Vocês tendo já o resultado dos trabalhos. Ok? Novamente a Patrícia levantou a mão, se quiser perguntar. Foi a Patrícia agora que levantou mesmo? Foi a Patrícia. Pronto. Quer perguntar, Patrícia, ou não? Acho que deve ser engano. Deixa eu fazer uma pergunta. Ela tá perguntando da ficha, Patrícia. Ela já colocou a ficha lá no grupo do WhatsApp. Já? No grupo do WhatsApp também, eu acho que foi o Atila, não? A Ivna colocou nesse instante. Ai, ótimo, E perfeito. eu coloquei o print também, assim, só para, se caso não abrir. Pronto, beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Como essa Ivna é rápida, viu? Hoje a Nossa. gente vai ver o plano de aula. Vai, pode. Vai dar tempo, vai. Vai, gente. Bem Não, rapidinho. vamos fazer assim, Não, tá bom. Ivna. Não, hoje não. Como a gente. A Laura fica se abrindo, ó, e a Rayane também. Eu imagino os que não ligam a câmera. A gente com essa coisa atrapalhada aqui. Seguinte, eu quero que a gente tenha uma aula só para a gente falar de aulas. Como é que são as aulas nas abordagens? Porque eu acho que fica mais, até para a gente comparar uma abordagem com a outra. Então, é melhor a gente fazer hoje o que está planejado, e aí na próxima, quando a gente terminar as abordagens críticas, a gente tem mais 2 aulas de abordagens críticas, e aí na aula seguinte, a gente faz uma revisão geral de como é uma aula de educação física, trazendo inclusive exemplos de cada uma das abordagens que a gente viu. Aí nessa, mas você já pode disponibilizar, até no grupo, a aula que você planejou de abordagem da saúde renovada, porque aí vocês vão conseguindo visualizar já as aulas, certo? Ok, Ivna? Porque é muito dinâmico, né? Às vezes a gente planeja uma coisa aí já muda, assim, na hora da aula. Ok? Entendeu? Olha, mais uma, a Estela ligou a câmera também aí, tá rindo aí de nós, Ivna. São muitas coisas. Bom, então vamos lá, vou apresentar agora, antes de começar a abordagem crítico-superadora, eu queria que alguém falasse um pouquinho o que é que leu, o que é que entendeu, ou alguma pergunta sobre a abordagem crítico-superadora. Pode pegar as anotações de vocês. Helene, eu tenho uma pergunta, eu tô indo atrás aqui do caderno, viu que eu tava sem o caderno. Tranquilo. Pode falar, Lucas. A abordagem crítico-superadora é uma abordagem crítica, como o nome já diz, diferentemente das abordagens mais tradicionais da educação física, tem uma perspectiva transformadora, né? Acho que o nome também sugere isso, crítico-superador, ou seja, tem essa perspectiva de sair de uma visão, né, de uma educação física pautada na aptidão física, que a gente viu, por exemplo, com relação à abordagem da saúde renovada, ou dos aspectos motores da abordagem desenvolvimentista, e avançar para uma concepção que traz uma outra abordagem, que é a abordagem da cultura corporal de movimento, tá? O Átila está dizendo que o Lindolfo passou a semana querendo falar sobre isso, então pode falar. Eu fiz só a introdução enquanto o Lucas achava o caderno dele. Pronto, deu certo. Pronto, Lucas, falar? Pode. Tem uma parte que ele fala que eu fiquei assim, ficou difícil de entender, que o marxismo radical operário criticava a instrumentalização da razão.
Aí eu fiquei na dúvida se era a teoria que criticava, a teoria crítica, ou era o marxismo. Eu fiquei na dúvida porque É o ficou meio... marxismo, não é É porque, assim, a abordagem crítico-superadora, ela traz como eixo, né, do seu referencial teórico, a teoria marxista, né, ou seja, essa visão da luta de classes, né, entre patrões e operários. E ela tenta transpor para o contexto da aula uma contextualização de como é que os alunos podem compreender isso, né, tomar consciência de que vivem dentro de uma sociedade dividida em classes e que essa divisão propõe a desigualdade e, consequentemente, isso vai extrapolar para todos os eixos da educação física, como, por exemplo, para o esporte, em que você tem essas desigualdades dentro da prática desportiva, quando você tem pessoas que têm acesso à prática e pessoas que não têm acesso à prática, né? Então, não é que a abordagem critica isso. A crítica marxista é feita com relação à temática que você está trazendo aí. Isso não é o mais importante, tá? Assim, o objetivo principal não é que vocês compreendam profundamente a concepção marxista, mas que vocês compreendam, principalmente, o que é que nós precisamos, de certo modo, compreender da abordagem para transpor isso para os elementos da cultura corporal, né, para que os alunos tomem consciência dessas diferenças que existem na sociedade, né, de certo modo também, como é que eles podem se posicionar criticamente em relação a isso, que aí é o que a gente vai chamar, por exemplo, na base do protagonismo comunitário, como é que eu posso levar esses conhecimentos que eu aprendo na escola para o meu dia a dia fora do contexto escolar, me posicionando de forma crítica em relação a esses aspectos, tá? Acho que alguém fez uma pergunta aí. Ela meio que dá a visão, a cultura, e o marxismo radical, não, né? Não entendi, Lucas. Essa é a posição da teoria crítica? Não entendi a sua pergunta. A crítica, ela valoriza, assim, como é que se diz? A influência da cultura e a influência da gente sobre a cultura. E o marxismo radical não, né? É isso. Isso, exatamente. Beleza, isso. Exatamente. Tanto que, com as teorias críticas, nós vamos ver uma grande ênfase da dimensão cultural, né? E não só da dimensão biológica, que a gente viu nas abordagens mais tradicionais. Essa também é uma grande diferença, tá? O fator cultural, ele passa a ser privilegiado em detrimento do fator biológico. Isso não quer dizer que o fator biológico ele não seja importante. Ele não tem a mesma dimensão que ele vai ter nas abordagens tradicionais, tá bom? Porque as abordagens críticas, elas vão valorizar mais o contexto social no qual os indivíduos estão envolvidos e fazer com que, ao conhecer essa realidade na qual eles estão inseridos, eles tenham e tragam essa perspectiva de transformação, e não de adequação ao contexto, e não simplesmente de aceitação a essa realidade imposta, tá bom? Então, por isso, o nosso papel, como professores e professoras de educação física, vai muito nesse sentido de fazer com que a aula seja também, não só um momento de prática, mas também um momento de reflexão sobre esse fazer, né? Um momento de se posicionar criticamente sobre o jogo, o esporte, a dança, a ginástica, que são os elementos da cultura corporal. E não apenas praticar a aptidão física, praticar para ter ou adquirir a aptidão física. Entenderam a diferença? Professora? Opa. Quem perguntou primeiro? O Patioli. Eu tinha levantado a mão já. Pronto, a Rayane. A Rayane depois o Patioli. Pronto, fala rapidinho aqui. Eu chequei. Quem que fala? Rayane. Primeiro a Rayane, depois você. Vai, Rayane. Sim, né? Isso foi uma das diferenças que ficaram claras para mim. Isso da crítica superadora, né? Ela ter essa tomada de consciência, né, de classe, de ser colocada essa consciência como algo que você quer superar e transcender,
e fazer daquilo uma mudança, né? De além de fazer essa autocrítica e de superar ela, né? No caso, como a teoria marxista fala, né? Dessa consciência de classe e dessa luta de classe. E a crítica emancipatória, ela não tem essa intenção de superar, né? De querer transformar através disso. Ela só tem a intenção de que o aluno tome a consciência disso, que ele saiba disso, tenha noção disso, mas que não necessariamente ele vai ter que, né, fazer alguma transformação através disso. Isso. Ele não visa a transformação, é porque, assim, a gente tem que entender as micro e as macroestruturas. O que é que a abordagem crítico-emancipatória faz? Ela faz uma transformação na microestrutura que é o esporte. Ela promove uma transformação didático-pedagógica do esporte, para que ele seja acessível a todos os alunos, e não somente aqueles mais aptos, aqueles que já sabem jogar, e que não visa a especialização precoce, por exemplo, que é uma das principais críticas do Heleno Kuntz, no livro Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. O esporte, que ele seja, ele venha a ser favorecido para todos os alunos, por meio do trabalho, da linguagem e da experimentação, né, que é o que ele traz, principalmente a prática do esporte, mas não só o esporte, né, mas o esporte na aula de educação física como um dos conteúdos a serem trabalhados, mas realmente não visa a transformação da sociedade ou da educação física vir a transformar, né, o contexto social. Okay? Mas não deixa de ser crítica por isso, tá? Ele tem um viés crítico, ele tem um viés transformador, mas não o de transformar como tem a abordagem crítico-superadora. O viés da transformação, ela se dá na dinâmica didático-pedagógica, de como as práticas corporais, ou a cultura de movimento, que é como ela chama, né? Essa cultura de movimento, como é que ela pode ser transformada. Tá? E essa leitura está muito correta, Rayane, isso mesmo. Pacioli? Então, professora, basicamente a Rayane, acho que o Lucas, criaram já o terreno para a minha pergunta. Por quê? Tem um parágrafo que fala exatamente sobre isso, os primeiros parágrafos. O parágrafo é o seguinte: esse grupo, né, que no caso são os idealizadores da abordagem crítico-superadora, surge como oposição à forte tendência tecnicista da educação física, né, e dos ideais positivistas. Aí criticando o utilitarismo, né, e tal, o poder vigente, isto é, uma educação física voltada à promoção do bem-estar da população sadia e produtividade do trabalhador. Beleza, eu compreendi isso aí. Mas o meu questionamento é o seguinte: é necessariamente ruim a visão positivista, essa promoção do bem-estar, a população sadia, garantindo a produtividade do trabalhador? Com certeza, ela é muito mais eficiente do que as outras abordagens, porque ela implica em um viés só, né, que é o desenvolvimento do bem-estar, da saúde e produtividade, apenas isso. Deixa de lado diversos critérios que poderiam ser levados em consideração. Mas tendo em vista que ela contra o positivismo, e o positivismo é uma teoria que é basicamente embasada no viés de estudos científicos, né? Só pode ser levado em conta o que foi embasado em estudo científico. Eu me perguntei, poxa, será que é realmente errado? Será que realmente deve ser contra? Entendeu, professor? Porque a gente, nessa abordagem, a gente é muito, como assim, posso dizer, é muito focado em um viés só. Pronto, a gente é contra isso aqui, deve ser levado contra esse determinado pressuposto. Mas será que esse pressuposto é inteiramente ruim? Era esse o meu questionamento. Qual o pressuposto? O pressuposto de quem? Da concepção tradicional, mais positivista, ou de uma concepção mais crítica? Eu não entendi qual é Pronto. Efetivamente a sua posição. Deixa eu ver se eu entendi. O que você está querendo colocar é que a abordagem crítica, ela faz uma reflexão informando que essa educação física mais tradicional, voltada para a aptidão física, para o rendimento, para a performance, né, ela deve ser modificada, não é isso? E aí, com isso que você não concorda, porque você acha que a abordagem tradicional, ela traz resultados? Vamos lá. Basicamente isso. Mas o meu questionamento é que ele só fala de um lado da moeda, entendeu? Do lado que a senhora mesmo falou, que descaracteriza outras possibilidades de inclusão,
né? Só leva em conta quem já tem a preparação, o alto rendimento, quem pode se dar bem. Mas ela trouxe algum resultado. Se é bom ou ruim, ou se podia ser maximizado, é outra questão. Essa que esse lado que está vendo trazer, entendeu? Um outro lado dessa vertente que eles estão sendo contra. Acho que foi mais ou menos isso que eu ia dizer. Na verdade, eles se contrapõem mesmo, e eles tomam uma posição. Não dá para você ficar no meio termo, né? Então, assim, o grupo que defende, que é o coletivo de autores, foi um grupo que se organizou exatamente para se opor a essa visão tecnicista que se tinha e que se tem na educação física. Então, a ideia é se contrapor. Não dá para eu simplesmente negar esses aspectos e continuar acreditando que eles são benéficos, né? Na verdade, eles não são benéficos para todas as pessoas, né? E também a gente não pode dizer que eles trouxeram bons resultados, mas trouxeram bons resultados à custa de quê? Né? Então, eu acho que o que a gente tem que analisar, e aí cada um de nós, né, quando a gente apresenta as abordagens, não é para dizer que uma é melhor ou pior do que a outra. Cada um de vocês traz um conjunto de crenças, né? Crenças de qual é a sociedade que você quer, qual é o conceito de humano que você tem, qual é o conceito de educação física que você traz. Então, vocês vão construindo, né, todos esses conceitos ao longo da formação de vocês. Não sou eu que vou determinar que uma abordagem é melhor que a outra, mas se você perguntar para mim qual é a que eu defendo, qual é a que eu acredito, aí eu posso me posicionar, mas dizer que uma é melhor do que a outra, o objetivo aqui não é esse. O objetivo é que vocês conheçam e que o futuro da prática profissional de vocês sejam competentes a tal ponto de planejar, organizar, sistematizar as aulas de vocês com objetivos que venham a atingir a formação crítica, humana, social, biológica do aluno. O foco nosso aqui é qualificar cada vez mais a educação física que a gente tem. É romper com essa educação física tradicional no sentido do fazer pelo fazer, no sentido do aluno apenas obedecer acriticamente, né, aquilo que o professor diz que ele tem que fazer. Porque o objetivo não é esse. Se você aí, como você está colocando, vai conseguir promover essa formação de um aluno crítico, de um aluno que tenha consciência da importância, né, da educação física na vida dele, que ele tenha uma compreensão de quem são as pessoas que têm acesso ou não a essas práticas corporais, né, ou quais são os limites que ele tem para se envolver ou não nessa prática. Se você acha que consegue fazer isso com um viés tecnicista, com um viés tradicional, com um viés positivista, aí é a sua leitura, é a sua inserção no cotidiano que vai te dizer. A priori, eu te digo que não, que é contraditório, né? Mas isso é algo também que você vai ter que ir descobrindo na sua prática profissional, tá? Existem coisas que a gente pode aproveitar dessas abordagens mais tradicionais? Sim, eu acho que existem algumas coisas que elas são possíveis de serem aproveitadas, contanto que as críticas sejam feitas e sejam colocadas em prática devidamente, né? Eu não posso cegamente acatar tudo porque é cientificamente comprovado, né? O objetivo também do positivismo não é esse, não é provar cientificamente apenas, né? Existem outras características que aí a gente teria que colocar numa balança, né, vamos dizer assim, até que ponto vale essa escolha ou não. E aí não sou eu que tenho que induzir vocês a pensarem isso. Entendeu? Entendeu, professora? Oi, oi. Posso dar uma contribuição? Claro. Eu acho interessante porque quando o Marcos, né, falou sobre a ideia do cientificismo, né, essa relação do positivismo, mas essas abordagens, elas constituem, sim, questões científicas, né, em todas elas. Sim. Tanto é que você pode ver as publicizações, né, que tem a partir das relações que surgem nessas abordagens. Então, elas não surgiram só porque alguém foi lá num congresso, sei lá, e falou sobre aquela abordagem. Não, as pessoas produziram livros, né, construíram artigos, construíram pesquisas em cima disso, né, então houve uma cientificidade sobre aquilo. Só que a gente também não pode se apegar tanto à ideia do cientificismo,
porque foi a própria ciência, muitas vezes, que construiu práticas racistas na nossa sociedade. Então, por exemplo, tiveram muitos estudos para usar a genética e a raça como uma forma de definir alguém ou fazer com que alguém fosse um grupo menor, né, minoritário quanto a uma sociedade. Então, a ciência necessariamente ela não significa uma coisa boa, né? A ciência é algo que a gente utiliza para alguma forma, né? Inclusive na própria educação física, né? Inclusive, Átila, dá o exemplo, inclusive, da questão dos negros no esporte, né? Que durante muito tempo, o esporte que era destinado a eles, por exemplo, o atletismo, mas não tinha direito à natação, porque ele achava que o negro, né, tinha uma questão corporal que não lhes permitia, até que isso vai pouco a pouco sendo desmistificado, vamos dizer assim, né? Então, tem esses contrapontos também. Então é muito forte, principalmente na fala do coletivo de autores, sobre essa produção científica, né? De que as práticas elas têm que estar alinhadas a essa base científica, tanto como as questões do... A Celi Tafarel, ela fala muito sobre essa presença e necessidade dos professores, eles terem leitura, né? Eles terem esse conhecimento de mundo, eles conhecerem sobre a própria prática social deles, né? Então não faz sentido você, no caso... Não digo você, né? Eu digo você que usa uma teoria crítica nas aulas, não estudar sobre a sua própria especificidade, a sua própria prática pedagógica, porque isso já deixa de ser crítico, né? Porque você começa a reproduzir se você não estuda e não constrói uma prática diferente a partir da visão e da realidade de cada um dos alunos. Professor Átila abriu um leque aqui para a gente continuar essa discussão, mas eu não vou continuar não, porque tem aula agora, né? Senão... Não, mas isso é aula. Pode Mas continuar? isso é aula, pode. Isso é aula. Ele abriu um leque aí quando ele falou da questão das questões racistas, né, das questões de desenvolvimento genético que trouxe a ciência. De fato, eu diria que isso é uma questão mais de contexto social do que científica. Não é à toa que, com o passar do tempo, com mais estudo, com mais embasamento, por exemplo, vamos pegar os corredores de resistência. Atleta top de resistência de alto rendimento, vem de onde? Quênia, África, né? Que trouxe isso? Ciência, pesquisa. Não necessariamente você está se fechando a um ponto de vista só científico. Quando eu questionei se o positivismo necessariamente era uma visão errada, ou deveria apenas ser deixado de lado em uma abordagem mais crítica, eu não estou querendo desqualificar ele, mas eu estou querendo encaixar ele na nossa realidade. Vocês estão me entendendo? Eu não estou querendo dizer mas que é essa abordagem incompatível. Pois é, pronto, eu entendi o que a senhora falou. Isso era incompatível. Mas a questão é incompatível para esse grupo e para a própria constituição das teorias críticas, é como se eu tentasse juntar o óleo com a água, entendeu? É muito mais nesse sentido. Porque não é só por uma única característica do positivismo, é por todas as questões que ele também vai defender, e que aí vão se contrapor a uma vertente, eu estou falando em relação à abordagem crítico-superadora, tá? Especificamente, que é a que a gente está trabalhando hoje, porque ela tem uma visão social, tem uma visão econômica, política, cultural, que não coaduna com a visão positivista para todas essas outras demandas e questões, entendeu? Para essa abordagem, sim, seria inconciliável, não há como ter esse diálogo. Então, a gente tirando um pouquinho do contexto escolar, e como a senhora mesmo falou, então a senhora respondeu já a minha pergunta, porque eu já ia perguntar, tem algo além disso? Tem uma questão política? Eu vejo aqui que já no próprio abordagem já fala, não, tem uma questão neomarxismo, marxista, uma questão ali do proletariado. Não acho interessante a gente entrar só nesse ponto, porque não vai definir o que a gente está querendo, mas tendo em vista isso, são polos opostos, né? Isso. São polos antagônicos. Não vou entrar em questão de certo e errado, mas... Exatamente, por isso que eu estou lhe falando, porque aqui a gente não está para definir qual é a melhor, qual é a pior. Quem vai poder determinar isso, muito claramente, são vocês, somos nós, na verdade, quando a gente estiver na escola, trabalhando com o aluno, conhecendo o contexto, conhecendo a realidade, né? Então, eu não tenho como determinar que é pior ou que é melhor, né? Mas que elas são inconciliáveis, eu não tenho como ter uma visão política, né,
da abordagem marxista, de uma perspectiva crítico-superadora, em consonância aí, né, com o positivismo. Não dá, são duas visões inconciliáveis, tá? Não tem como ter esse diálogo. Evelyn? Não, deixa ele terminar, deixa só ele terminar, Ivo. Entendeu, Pacioli? Não entendi, eu compreendi. Então, acreditaria que uma questão individual e peculiar pesaria mais, digamos assim, no trabalho do professor para estar colocando em prática a visão que ele achar mais interessante e pertinente para os seus alunos. Afinal de contas, a gente tem que visar aqui qual é a melhor maneira que a gente vai conseguir aplicar o conhecimento e nossos alunos vão conseguir absorver. Veja só. Eu tento ver de uma maneira assim, professora. Não sei se eu posso estar falando besteira. Eu posso estar falando besteira. Eu entendi. O meu tempo e o meu tempo da turma é um tempo, vamos supor, um tempo da década do século XXI para cá. Esse tempo de agora a gente não viveu. A gente não sabe, a gente estudou, a gente pesquisou, a gente não viveu. Então é muito delicado eu chegar aqui e falar que era de tal maneira. Entendeu? Porque eu não sei. Talvez era muito mais difícil do que eu estou pensando, né? Era muito mais difícil do que eu estou pensando. Então, realmente, as pessoas não têm a capacidade de pensar, de argumentar esse momento de debate que a gente está tendo agora. Mas é porque eu tento visualizar algo positivo nisso que eu pudesse trazer para esse tempo. Entendeu? Daí, por isso que eu estou falando, a questão da individualidade. Hoje, pode ser interessante, entendeu? Para trazer em sala de aula. Pode dizer, professor. Não, isso é muito importante, né? O contraponto, você refletir sobre isso e simplesmente não acatar que ela é boa ou que ela é ruim. Eu acho que a reflexão que você faz, ela é muito pertinente, porque, inclusive, quando a gente adentra o contexto escolar, é que essas contradições, elas vão estar de forma mais presente. Elas vão te levar a refletir de uma forma muito mais intensa naquilo que é possível ou que não é possível fazer. Então, nem tudo que está proposto nas abordagens críticas, elas conseguem efetivamente se materializar no cotidiano da relação com a escola, com os alunos, né? Principalmente hoje, vou dar um exemplo hoje, da nossa sociedade, tal como ela se encontra, né, hoje, no próprio âmbito da universidade, hoje nós temos, a gente recebeu essa semana, por exemplo, um manual de condutas. Então, o professor, ele tem que ter muito cuidado em relação ao como ele vai falar, ao como ele vai se portar com os alunos. Então, você está sendo, de certo modo, cada vez mais também sendo cerceado de, digamos, de trabalhar tanto esse contexto crítico com os alunos de uma forma como a gente, né, vinha trabalhando até pouco tempo atrás, porque o nosso contexto atual, social, político, que a gente vive hoje, é um contexto que tem buscado cercear a liberdade das pessoas. Né? Então, o professor também tem que compreender qual o contexto no qual ele está. Mas o que eu ia te colocar naquela hora é que, assim, nosso papel não é levar o conhecimento para o aluno absorver, tá? Então, é importante que a gente pense isso. O nosso papel é mediar o processo de conhecimento do aluno. O aluno, é o que você está fazendo agora. É você se contrapor, é você refletir, é você pensar. Você não está aqui apenas para absorver o que eu tenho para te dizer, mas você também tem as suas ideias, tem o modo como você construiu o seu conhecimento, e você quer aqui dialogar comigo, né, para compreender melhor essa posição que você está trazendo. Então, essa construção, ela não é algo que se dá apenas da professora Eleni para o Pacioli, né, para o Marcos. Mas o Marcos vai construir, a partir desse processo de mediação, esse conhecimento. Então, você não vai absorver. Da mesma forma, na escola, vocês vão promover isso com o aluno. E essa é uma diferença também das abordagens críticas para as abordagens mais tradicionais. Numa visão mais tradicional, numa visão positivista, vamos dizer assim, o aluno tem que acatar aquilo que o professor está dizendo. Ele não tem tanta essa liberdade, né, de se contrapor, de afirmar também os seus conhecimentos. Então, veja que a gente está pegando aí outras características de uma concepção mais positivista. Eu estou falando em relação ao ensino, tá? Em relação ao ensino, não em relação às outras demandas, porque o positivismo é uma corrente, né, uma corrente filosófica, então ela é muito mais ampla,
Mas o que eu estou falando é em relação a pegar essas características de uma perspectiva mais positivista e transplantar para como ela é desenvolvida, ou talvez tenha sido, né, como ela foi sendo desenvolvida historicamente. Talvez você encontre, e aí a ciência também está aí para isso, a pesquisa, né, o mestrado, o doutorado, está aí também para que outras possibilidades de pesquisa possam aparecer. De repente, pode ser uma possibilidade de você fazer uma releitura de uma concepção positivista para a educação física. Isso é viável, é possível. Aí é você que vai ter que ver até onde você é capaz de ir. Entende? Só que, entendi. Professor, eu vou falar só mais um pouquinho, que tem gente com mão levantada, porque a senhora falou que eu vou estar mediando conhecimento, isso é perfeito, perfeito. Tenho que fazer o meu aluno realmente criticar, dialogar, perguntar. Só que eu já vou estar levando, essa é uma questão muito delicada, eu já vou estar levando para o meu aluno um teor de uma abordagem que já tem um contexto político inerente nela. Entendeu? Então, querendo ou não, eu posso estar levando o meu aluno a pensar de uma determinada maneira. Ah, opa, não é uma maneira positivista, não é uma maneira tecnicista, olha que legal, beleza, massa. Mas ele vai estar pensando de uma maneira com viés e com embasamento de um outro lado. Não interessa o lado, não interessa o lado, não sei se é certo ou errado, mas ele vai estar tendendo a mais um pensamento, entendeu? Eu entendi o que a senhora quis dizer, mas inevitável, ele vai estar pegando um contexto social, político, econômico, nesse meio, entendeu? Se é certo ou errado, não sei. Nem o lado também não sei. Mas ele vai estar trazendo. É muito delicado, realmente, isso. É muito delicado. Vamos ver, vamos ver se nas outras perguntas eu consigo esclarecer melhor esse ponto. Pode ir. Adriana, deixa eu ver quem levantou aqui a mão. Só um minutinho. Tá, a Rayane, depois o Adriano, depois o Iago. Quer falar também, Ivna? Não, era só para dizer também que eu lembrei muito do João Ayrton. Não sei se alguém tem aula com ele aqui, que ele fala assim, eu fui sabe qual a melhor aula é a sua, que tá lá no processo. Ele é muito engraçado, né? Então, realmente, é essa análise do contexto, né? Aí depois, se todo mundo falar, eu também quero, né? Vou levantar minha mão. Iane. E depois o Adriano e depois o Iago. Ri para não chorar. Do João Ayrton. Sim, gente, é porque isso, dessa percepção aí, né, que vocês estavam falando, de tipo... Meu Deus, agora quase esqueci o que eu ia falar. Enfim, eu vou dar o exemplo, aí vocês vão entender. Foi meio que uma tomada de consciência, entendeu? Porque, assim, na orientação do TCC, né, com a Venâncio, eu relatei algumas coisas, né, da minha história de vida, das aulas de educação física que eu tive, os formatos. E, para mim, na minha cabeça, aquelas aulas eram, tipo, as melhores possíveis. Tipo, eu sempre fazia, eu sempre gostava, eu estava envolvida em todas, tipo, eu sempre fui muito estimulada a fazer as aulas, né? Só que aí depois, e eu sempre falava isso dizendo que eu me senti privilegiada a isso, frente a os meus colegas que muitas vezes relatavam, inclusive o Adriano, que disse que tinha aula de educação física com o professor de história. Eu me senti privilegiada na frente de outras pessoas que relatavam que não tiveram essa gama de aulas, de experiências, de diversidade, entendeu? Só que aí eu percebi depois também que essas minhas aulas, né, que foi a tomada de consciência entrou aí, que ao mesmo tempo que eu estava muito envolvida em fazer as aulas, tinham outras pessoas que não faziam, ou que não gostavam, ou que não estavam tão envolvidas quanto eu, né? E ali na hora da aula, como aluna, eu não queria saber por que essas pessoas não estavam fazendo, entendeu? Porque eu estava tão envolvida em querer fazer, né, que eu não me atentava a isso, né? E essas aulas eram sempre muito esportivistas, né? E eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei. E eu gostava da aula porque ela atendia às minhas expectativas, né? Então, foi isso que eu queria dizer, né? Que eu tive essa tomada de consciência, que eu poderia ter tido, né? Aulas mais críticas, né? Que eu pudesse perceber e entender por que aquela pessoa estava de fora, por que ela não queria participar,
né? Por que que ela não gostava das aulas, né? Então, eu parei, né, de ver essas minhas práticas como algo que foi um privilégio, né? E meio que, em contrapartida, eu fiz uma crítica em cima disso. Pronto, acabei de apresentar meu TCC para vocês. Ok. Vamos agora. Não vou problematizar também por conta do horário, mas eu queria voltar a essa questão em outro momento depois com a Rayane, tá? Mas a gente volta em outro momento, Rayane. Vou passar para o Adriano, para a gente deixar outras pessoas falarem. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Porque minha internet está péssima, tá bom? Pronto. Não, assim, só para a gente alertar um pouco, né? E aí eu vou me embasar em Freire, na pedagogia da autonomia, quando o Marcos fala da questão do professor, né, do aluno estar ali para absorver o conhecimento que o professor vai passar, né? E aí o Freire traz para a gente, alerta para a gente a ideia de que nós não somos meros transferidores de conhecimento para alunos que vão ser vistos como receptáculos, e aí trazendo na perspectiva da educação física, como corpos neutros ou inertes que estão ali parados, pronto para serem depositados um conjunto de informações, um acúmulo de informações, sem que tenha um senso crítico, uma criticidade a respeito. Então, o nosso papel enquanto professor, o nosso trabalho enquanto professor é criar situações de ensino, de aprendizagem, em que os alunos vão produzir e construir novos saberes a partir daquelas situações que foram dadas, né? Então, é um processo de ensino-aprendizagem de mão dupla. Tem que ter uma troca de experiência e o aluno também tem que ser, o aluno ou a aluna também tem que ser considerado no processo, os seus interesses. Então, assim, quando a gente fala que uma proposição, ela já vem inerente a ela no contexto político e tudo mais, mas a partir do momento que essa proposição me permite considerar as experiências e histórias de vida dos alunos, eu também já vou estar considerando na hora de elaborar as aulas, aquilo que os alunos já trazem. Então, o contexto também que eles vivem, o contexto social e político que eles vivem, né? Então, assim, é só para a gente, acho que ler um pouco de Paulo Freire também é bacana, né? Ele traz umas considerações bem legais para a gente que é da docência. É só isso mesmo, professor. Muito bom, muito bom. Mas eu entendi, Adriano, quando o Marcos quer colocar, ele fala, assim, até que ponto essa visão que o professor tem, né? E aí é claro que a gente sabe que muitas pessoas vão falar dessa questão, dessa vertente ideológica, né? Que a gente hoje vê o governo falando muito disso, né? Dessa perspectiva de que a esquerda, Professora, ajeita o fone. De que a esquerda, né, vem para tentar trazer a sua ideologia. Então, quando ele pergunta, é mais no sentido, até que ponto uma abordagem que já tem uma perspectiva, ela também não vai levar só essa visão para o aluno. E aí, o que a gente precisa entender é isso que o Adriano disse, o objetivo e o papel do professor não vai ser passar esse conhecimento do jeito dele, porque se ele fizer isso, ele já está entrando em contradição com a própria abordagem que ele está defendendo, entende? Por isso que não é essa visão aí, Marcos, que você está colocando, tá? Porque o papel do professor dentro de uma concepção crítica não deve ser essa de levar apenas a sua visão e fazer com que o aluno defenda a mesma visão que ele. Não é essa. Principalmente porque o papel da educação e o papel do aluno e da escola não tem essa perspectiva. Tá? Agora é o Iago. Boa noite. Eu vou começar aqui só com a prévia do que estava ouvindo aí, né, do pessoal, da questão da abordagem da saúde renovada. Pois, muitas vezes, os colégios, eles querem muito que o aluno pratique a atividade por praticar somente, aquele exercício, aquela atividade específica, somente praticar. Quem não está fazendo, fica na arquibancada, fica ali sentadinho, conversando, e que se dane. Desculpe o termo. Então,
no texto de crítica ao emancipatório, eu vi que há muita dificuldade no aprendizado. Então, o esporte, em visão a todos, deve, de certa forma, tentar englobar assim, como certo aluno, como determinado aluno, ele está fisicamente, psicologicamente, mentalmente, para que haja um trabalho melhor sobre ele e ele não fique excluído daquela aula de educação física. Fazer uma aula teórica com ele, fazer uma aula prática para ver as melhores habilidades dele, o que ele adquiriu em séries passadas, o que pode ser aprimorado nele, e também o que isso que eu estou falando, a Rayane comentou do não envolvimento de outros alunos, né, que ela gostava bastante de praticar a educação física. Isso traz muita dificuldade também por questão de aqui no crítico superador, a senhora tinha comentado do fazer por fazer, como há no tradicional. No entanto, no crítico, já há o pensar para o fazer, para que as reflexões dos alunos, junto à reflexão do professor, ambos trabalhem juntos, assim, professor-aluno em aula, para que haja uma melhor interação deles dentro da sala de aula, que no caso, muitas vezes, para a gente é a quadra, e uma finalização do conhecimento, né, finalização do conhecimento, que é mostrada em aula, trabalhando sobre necessidades futuras, ou seja, o que vai ser necessário nas séries futuras, o que esse aluno vai necessitar para que ele saia da minha aula com uma boa visão do que é uma aula de educação física. Sobre a leitura dos textos, eu fiquei por isso, e do que eu ouvi dos colegas. Ok, foi boa também a contribuição, Iago. É exatamente isso. É importante a gente perceber que nem todos nós, gente, vamos ter a mesma visão no mesmo tempo, né? Cada um de nós, por exemplo, esse exemplo que a Rayane deu, no momento dela na escola como aluna, talvez essa reflexão ela não fosse possível, porque onde ela está hoje é totalmente diferente de onde ela estava naquele momento e naquele contexto. Ela consegue fazer hoje essa reflexão da aula dela, porque ela volta o olhar hoje com uma outra leitura e com uma outra bagagem que naquele momento ela jamais teria. Então, os professores de vocês é da mesma forma. Vocês hoje estão tendo uma oportunidade que talvez os professores que estão aí dando aula hoje, eles não tiveram. Então, quando a Rayane traz essa reflexão, ela também precisa, de certo modo, refletir sobre qual era o papel do professor naquele momento e naquele contexto. Eu não posso simplesmente criticar o professor que estava lá e dizer que aquela aula não é boa, que não prestava. Né? Hoje, olhando com o meu olhar de hoje, o olhar de quem está no contexto da formação inicial e que está fazendo uma reflexão sobre a sua própria experiência. Por quê? Porque aquele professor, ele também estava situado num determinado contexto e com determinadas aprendizagens que só lhe permitiam também desenvolver aquele tipo de aula, né? Que aí eu entendo que é mais ou menos isso que o Marcos também quer problematizar aqui, né? Então, eu acho que a gente tem que também dar esse desconto para algumas dessas questões quando a gente fala da abordagem. Pode ir, Átila, ou Ivna, e depois finalizar o Átila, quanto do horário. Pronto. Sobre o texto, né? Do texto que foi colocado no SIGA, né? Da Raquel e do
e do César. Na página 113, ele sempre fala assim, né? Para trabalhar nos pressupostos da abordagem crítica superadora, o professor de educação física deve ter de maneira clara seu papel na escola, bem como o da disciplina que ministra, suas intenções, benefícios, limitações, certezas, além de uma forte conscientização social, política, econômica e cultural que fortaleça o reconhecimento das problemáticas da realidade vigente. Quando eu li isso, eu confesso que eu fiquei, e aí, como é que a gente tem isso na formação inicial? Isso que o Iago e a Eleni falou, dá uma base, né? Então, eu comecei a pensar como é que eu, como recém-formada, né, na educação física, entro na escola e preciso ter esse negócio tão claro, isso tudo tão claro, na minha cabeça, que dá uma sensação, tipo assim, eu me vejo não com tanta base para chegar na escola e ter tanta clareza, né? E ter tanta nitidez nesse processo. Eu acredito que é justamente isso, é o tempo. É o tempo que me faz perceber quem eu sou, quem eu estou ali, o que eu realmente quero dentro do processo educativo. E uma coisa muito interessante que a abordagem traz é esse autoestudo. Que o professor, ele tem que ele não pode ficar parado. Ele tem que realmente entender o que ele fez, o que ele fez. E é justamente aquela questão que a gente estava falando lá no início da aula, né? De que a gente faz um trabalho, uma atividade, qualquer coisa, né? Assim, né? Que a gente vai desenvolver no processo educativo. A gente vê os pontos que podem ser melhorados e a gente melhora. Então, essa volta de sempre, porque eu fiz isso, o que pode ser melhorado, é muito interessante. Entendeu? Acho que só esse ponto mesmo que ficou marcante para mim, porque é basicamente o que eu estou vivendo hoje como, né, recém-formada em educação física da licenciatura. E quando o texto fala em ter uma opção política, não é uma opção partidária. Não confundam essa questão de uma opção partidária com a questão política, tá? A questão política, ela é bem diferente da questão partidária. E aí, quando a gente fala dessa opção política do professor, não é que ele tem que ser do partido de direita ou de esquerda ou do centrão, mas ele tem que entender qual é a sociedade que ele quer, qual é o aluno que ele quer para essa sociedade. Então, isso é mais importante do que a opção, como a gente pensa aí, da opção política. Pode ir, Átila. Átila? Bom, oi. Pronto. Primeiro, eu acho que quando ele quis falar sobre esse ponto, Adriano, acho que ele não quis dizer que os alunos eram, por exemplo, esses seres vazios, né, depósitos de conhecimento, que nem como a ideia da educação bancária, como pontuaram lá no chat. Primeiro que eu acho que ele quis falar sobre a ideia de que o professor ele não deve encaminhar vieses políticos aos alunos nas escolas, né? Acho que ele quis ir por esse ponto, ao invés de dizer que os alunos são vazios. E aí é que eu entro falando sobre essa questão, né? Dessa não encaminhamento. Na verdade, essa neutralidade que o próprio Adriano fala que viu na pedagogia da autonomia do Paulo Freire, ela já é um posicionamento, porque a gente já se encaminha dentro de uma sociedade que reproduz uma dinâmica social. E se essa dinâmica ela continua sendo reproduzida, isso é um pensamento político, porque há uma reprodução do que está sendo executado no Estado, no município, etc., né, no mundo. Então, se você diz que é neutro quanto ao posicionamento de indicar os alunos para um viés, você está indicando a ele para um viés, que é o de reproduzir o que está acontecendo dentro da sociedade. Eu não digo que a educação ela é partidária, eu digo que a educação é política. O professor não é do PT, do PDT, do PSL. O professor, ele é um ser político, assim como os alunos também são seres políticos, né? E eles têm direito a entender o que acontece e o que cerceiam eles. Então, por exemplo, se
eu, na minha prática pedagógica, como professor, não vou discutir sobre, por exemplo, o racismo na escola, porque algum pai ou alguma mãe simpatiza com essa temática, logo eu não vou poder constituir lá dentro da escola, porque eu não posso ter um posicionamento quanto àquilo, isso não faz sentido, porque aí descaracteriza toda essa prática. Então, por exemplo, se eu não contextualizo isso, se eu não faço uma crítica, acontece o que já acontecia antes, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo do Rui Barbosa, né? Na época que houve todo esse processo abolicionista, né, de diminuir a escravização dos povos negros no Brasil, eles fizeram um apagamento, né? Então vamos apagar aqui os registros e documentos que essas pessoas foram escravizadas para mostrar que agora nós somos um novo país, né? Que nós acolhemos todos. Mas na verdade não, né? Só queria apagar as evidências do que estava acontecendo. Isso é uma reprodução, né? Isso é não fazer uma crítica quanto a isso. Né? Já pensou eu, como professor de educação física, não levantar críticas ao próprio ambiente social que o aluno está inserido? Ah, por que ele não tem uma quadra aqui na escola para isso acontecer? Cadê o dinheiro que era para estar sendo investido aqui? Por que não tem os materiais? Por que você não tem um material didático? Por que você está vindo para a escola a pé? Cadê, sei lá, o dinheiro para custear a alimentação desse aluno? Como é que você está se mantendo com a sua família? Então, se eu não tenho, na verdade, o desejo, né, de ir contra isso, eu faço parte dessa própria massa, entendeu? O dever da escola, e nem é papel da escola, e nem faz parte dele essa ideia da doutrinação. Isso muitas vezes fica com os próprios templos religiosos, não com as escolas. O papel de posicionar alguém com alguma coisa, né, de definir um critério, uma norma. Tanto que não foi a escola, né, que me trouxe essas questões mais críticas, né? Foi o meu próprio desejo de querer ir, ou talvez não tenha sido, talvez a escola que tenha levado você a constituir esse pensamento de que o professor ele não tem que trabalhar com esses vieses, né? Então necessariamente não precisa ser esse local, né? Eu duvido muito que isso vá acontecer com tanta facilidade, né? Eu duvido muito que o professor tenha esse poder em uma aula de 50 minutos de fazer com que os alunos, sei lá, não votem no Lula. Não sei, eu acho que é meio, para mim, eu acho que é muito tendencioso esse discurso para alimentar discursos, por exemplo, como a escola sem partido, ou então para não manutenção de uma educação sexual que é muito necessária dentro das nossas escolas, mas que por causa dessas reproduções e dessas continuidades de pensamentos, né, de uma sociedade tradicional, heteronormativa, cristã, que acredita em coisas que devem ser reproduzidas e que o professor deve constituir na aula, que essas coisas não acontecem. Então, enquanto essas pessoas definirem o nosso trabalho pedagógico, não tem como a gente dizer, né, que não tem como não se posicionar, né? Que a gente não se posiciona, a gente continua sendo o que eles querem que a gente seja. E ser professor não é ser neutro. Ser professor é ser um agente político. E não se posicionar já é uma posição, Átila, como você colocou no início, né? O não se posicionar é uma escolha. Né? O não dialogar sobre essas temáticas é uma escolha neutra, e é uma escolha neutra que o professor, ele não está potencializando aí, de certo modo, essa leitura crítica da realidade, que é um dos papéis da educação. Né? Então, a educação tem esse papel de promover essa leitura da realidade, de contribuir para que o aluno possa fazer isso. E aí é interessante como a gente acha, né, que quando o professor tem uma opção política, ele vai induzir o aluno, mas quando ele não tem uma opção política, ele está induzindo tanto quanto. Então é importante a gente perceber isso, né? E aí essa indução, ela pode ser exatamente pelo viés da não transformação, da aceitação da realidade tal como ela está posta. E que muitas vezes nós somos colocados a acreditar nisso, né, de que nós não temos papel para transformar, né, porque o local onde nós nos encontramos não nos permite isso, e a gente passa a acreditar nisso como uma verdade, né, de tanto que a gente foi trabalhado tanto isso para a gente na escola, que a gente chega na universidade e não consegue virar a chave para achar que nós temos, sim, potencial para transformar.
né? Mas já foi tão, de certo modo, colocado isso ao longo de todos os anos escolares, que a gente acaba sendo doutrinado para a não transformação também. Então, é importante que a gente perceba isso. A discussão foi muito boa, né, em relação, acho que a gente até avançou em relação à própria abordagem crítico-superadora, mas eu vou preparar um vídeo para eu explicar mais ou menos a abordagem, como ela é aplicada na educação física, porque a gente não vai ter como voltar, principalmente porque quarta-feira que vem nós não temos aula síncrona, né, a gente tem os encontros universitários, então eu vou deixar o vídeo sobre a abordagem crítico-superadora gravada, e aí a gente pode também aprofundar essa discussão no próprio grupo, né, alguns colocando exemplos, ou alguma outra pergunta, ou Marcos, eu também posso conversar com você fora do horário da aula, tá bom? Eu fico aqui à disposição. Eu fico à disposição para que a gente possa dialogar e aí a gente conversar sobre essa temática. Eu achei bem interessante a sua colocação e querer, né, aprender mais sobre isso. Isso é importante, refletir sobre as coisas que você traz. A melhor parte de você, desculpa interromper, não, mas a melhor parte que você questionar, acho que no ambiente acadêmico, independente do meio de que você vem, é a nossa individualidade. Eu venho de um meio tal, o pessoal que vem de outro meio, e nem sempre o que eu vou falar vocês vão concordar. Sim. Então, o que eu posso concluir do nosso debate hoje, professora, foi que valeu tanto para mim como para o pessoal aqui. A gente se respeita muito, né? A gente tenta se valer do que a gente pensa, das minhas origens, das origens deles. Eu sou uma pessoa que, mesmo com o meu pensamento, digamos assim, eu tento não desvincular tudo. Por exemplo, no momento que eu falei que eu caracterizei o pensamento positivista como um pensamento que pode ainda ser utilizado, nossa, você quer trazer exatamente o que foi feito naquele tempo para cá? Não. Não. Disciplina era o cerne do pensamento positivista. Será que não dá para adequar hoje, nas escolas de 2021, sem necessariamente utilizar os pressupostos já vigentes na nossa época? Pode ser um sonho, pode ser loucura, né? Mas quem sabe, porque eu não poderia tentar fazer isso? Eu não posso ser professor, eu não posso inovar. Na questão de neutralidade que o Átila falou, realmente eu tentei me mostrar um pouco neutro. A neutralidade é um lado, não vou me desvincular disso, concordo com vocês, mas se manter neutro é um lado, negar os meus alunos de fala é outro, e eu trazer os meus alunos para um determinado viés, obrigatoriamente, que eu quero é outro. E eu descaracterizar qualquer condição de debate é outra coisa totalmente diferente. Entendeu? Então foi realmente um debate muito bom, gostei muito da visão do pessoal aqui. Nitidamente pela cara do pessoal que eu vejo que nem todo mundo concorda comigo, mas faz parte, é isso aí. É importante a gente poder questionar. Sim. Agora, Marcos, uma coisa que é importante para que você compreenda é que nem sempre essas abordagens críticas elas querem levar o aluno para lado A ou lado B. Isso é muito importante que fique pelo menos esclarecido, assim, porque às vezes a impressão que deu quando você repete é que as abordagens mais críticas querem levar o aluno a ter a sua própria visão crítica também, e não é esse o papel, tá? Se isso está sendo feito por alguns professores que têm essa perspectiva crítica, ele mesmo está incorrendo, de certo modo, numa leitura equivocada da abordagem crítica, tá? É só para a gente deixar isso claro. E o que você pretende, e eu até falei para você, assim, se você consegue fazer uma releitura, como, por exemplo, a abordagem da saúde renovada, os novos autores que criticaram a abordagem da saúde renovada, eles trouxeram um outro viés, mas não é mais a mesma abordagem da saúde renovada, já é uma outra perspectiva que insere aspectos e que avançam em relação à proposta da saúde renovada com um viés mais higienista. Então, não é que isso não é possível. Agora, o que a gente precisa compreender é que não vai mais ser a mesma abordagem, é uma outra leitura, que é isso você pode sim fazer, entendeu? Então, agradecer a vocês, né, pelo debate de hoje, foi muito bom a gente ter dialogado sobre esse tema, e, assim, o respeito que a gente deve ter com todos que trazem pensamentos diferentes do nosso, para que a gente possa possibilitar o diálogo, para que a gente possa acolher essas diferenças, esse também é o papel do professor. Se coloquem numa posição de um professor em que vocês vão ter alunos que também não vão
simplesmente concordar com o que vocês trazem, e a gente não pode ter esse olhar, muitas vezes, que a gente tem aqui, gente. Às vezes a gente fala brincando, mas quando um colega diz uma coisa que você não concorda, você já fica assim. Vixe, que besteira. Agora, se coloquem na posição do professor, onde vocês vão estar na aula de educação física, e os alunos também vão se posicionar. Então, eu acho que isso é importante, o acolher essas diferenças e saber dialogar com essas diferenças, tá? Então, isso também é algo importante para a gente, tá bom? Então, se cuidem, né? Cuidem das pessoas que estão com vocês, procurem ficar em casa, para aqueles que podem, tá bom? Uma boa semana para nós. Tchau, tchau. O lockdown vem aí. Tchau, boa noite. Tu já sabe, Rayane. Eu ia acabar de dizer isso, Rayane. Acabou de sair a reportagem, professora. Sério? Foi mesmo. Sério? A partir de sexta-feira, teoricamente. Vou olhar ali. Pois tá bom. Beijo, gente. Marcos, se quiser continuar, eu estou à disposição para a gente dialogar, tá bom? Vou ali chorar em posição fetal. Tá bom. Tá bom. Tchau, gente. Tchau. A gente conversa aí, Vina, talvez na sexta, tá bom? Pode ser? Ótimo, sem problema. É só no Tá bom. horário e fica tudo Tá assim. bom. Tchau, tchau, gente. Beijão. Tchau, Tchau. Para a gravação. Professora? Bebê! Professora?